Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos do GE Responde. É isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui essa série de vídeos do GE Responde, respondendo algumas perguntas dos nossos inscritos, porque são essas perguntas que estão no nosso dia a dia da advocacia trabalhista, da prática trabalhista, e por estar inserido no nosso dia a dia da prática trabalhista, é o que, por exemplo, a prova da OAB, ela vai te perguntar. Chegamos a um ponto da prova da OAB que ela pode fazer qualquer tipo de pergunta ligada à área do direito. É só estar previsto ali no edital. E você sabe muito bem que o edital ele é gigante de qualquer concurso, e a prova da OAB, o exame da ordem, não é diferente. E vocês sabem muito bem que o último exame da ordem, ele teve uma reprovação recorde da primeira fase. Se não me engano, só foram aprovados a menos de 30% dos candidatos. Olha só, então se nós não estudarmos, o cerco ele vai fechar cada vez mais. Mas antes de eu começar aqui o GE Responde, eu gostaria de primeiramente agradecer a Vera Martins. Eu vou falar sobre penhora de imóvel financiado. Foi um vídeo que eu fiz algum tempo atrás e gerou essa pergunta da Vera. E além disso, eu peço que vocês acionem o sino de notificações, se inscrevam no canal como a Vera se inscreveu, para que vocês continuem recebendo esse conteúdo ligado ao direito do trabalho, processo do trabalho. Peço também que vocês dê um like nesse vídeo, que irá ajudar demais o nosso canal, porque o YouTube, o Instagram, todas as redes sociais, elas vão perceber que esse é um conteúdo de interesse público, é um conteúdo de interesse relevante e irá nos ajudar a propagar o nosso canal. E peço também que você, meu amigo, minha amiga, compartilhe esse vídeo. Bota o dedo aí, compartilhe esse vídeo, que irá ajudar não só você no seu conhecimento jurídico, mas irá ajudar várias outras pessoas que tenham interesse em conhecer esse conteúdo de direito do trabalho, de processo do trabalho, para as jovens advogadas, para os jovens advogados, para aqueles que estão se preparando para o exame de ordem. Pessoal, é isso aí. Vou conversar aqui com vocês sobre, aqui no GE Responde, sobre o Instituto da Penhora, a penhora de imóvel financiado. Você sabe que a penhora, você vai encontrar a penhora lá na fase de execução. Para quem não está acostumado à prática trabalhista, tem o processo de conhecimento, aonde se conhece todo o processo, onde são produzidas as provas. Lá no final do processo de conhecimento temos a sentença. Depois da sentença haverá a possibilidade da fase recursal, e depois que encerra-se essa fase recursal, transita em julgado, onde não cabe mais nenhum recurso, ou o devedor pague espontaneamente, ou será necessária a execução forçada. Quando o devedor não paga, que é muitas vezes o que acontece, o credor terá que fazer petições ao judiciário para iniciar essa execução forçada. Eles têm que forçar o devedor a pagar. E a penhora é uma espécie de constrição dos bens do devedor. Já que ele não está pagando por bem,
ele vai pagar por mal. E é assim que você precisa iniciar o seu raciocínio, sair um pouco da conceituação jurídica para você saber como é que é na prática. Na fase de execução, o juiz ele vai citar o réu, ou executado, no caso, melhor dizendo, para pagar espontaneamente, sob pena de ter os seus bens penhorados. Caso ele não pague espontaneamente, o juiz, após homologar o valor certo da execução, ele vai ou bloquear contas do executado ou penhorar bens. E é isso que ela está questionando. Ela está comentando, a Vera, que ela participa, ela está realizando um financiamento de um imóvel, na realidade um financiamento de um lote. E ela deve estar preocupada em uma provável execução. Deve ter uma ação contra ela, não sei se já está na fase de execução ou não, mas fato é que ela já externou o seu receio desse lote ele ser penhorado. Será que isso é possível? Será que é ilegal? O que acontece, Vera, e o que acontece, meus amigos e minhas amigas? Quando você está num financiamento, isso não é nem da área trabalhista, da área civil, mas é bom que você tenha noção disso. Quando você está no financiamento, você está diante da famosa alienação fiduciária. O imóvel não é da pessoa que adquiriu esse financiamento. O imóvel ainda é do banco. Essa é a realidade. O imóvel é do banco. Então, o exequente, o credor, em regra, ele não vai poder, a princípio, executar esse imóvel, executar esse lote, porque o imóvel é do banco. Porém, isso que tem que ficar claro, infelizmente, porém, muito embora ele não possa penhorar esse bem, que ainda ele não está no patrimônio do executado, esse executado, ele possui direitos econômicos sobre esse bem. Ele não possui o bem ainda. Ele ainda não possui o bem. Só que ele já realizou alguns pagamentos. Ele está ali pagando o carnezinho, está ali pagando, e ele está adquirindo ali direitos econômicos futuros sobre esse bem. E esses direitos econômicos futuros sobre esse bem, sim, poderão ser penhorados, poderão ser executados. Na prática é o seguinte: o exequente não pode penhorar o lote, mas os créditos futuros, o valor econômico futuro, o direito futuro, ele pode penhorar. E é isso que provavelmente o exequente, ou seja, o credor dessa ação trabalhista, dessa execução trabalhista, ele tem possibilidade de executar esse direito futuro, esse direito que ainda está se construindo em favor do devedor. Essa é a primeira parte que você precisa conhecer. Infelizmente, esse direito econômico ele está sujeito a ser penhorado. E por que isso acontece? Agora eu vou falar para vocês dois princípios, de vários princípios, dois princípios do processo de execução. O primeiro princípio que eu vou falar do processo de execução é o princípio da natureza real da execução. O que é esse princípio da natureza real da execução? Há séculos atrás, antes do poder público, antes do Estado, ele assumir para si essa prerrogativa de execução, na época colonial, na época do Império, a execução era sobre a pessoa. Se você não entendeu, eu vou te dizer.
Se você era um devedor, se você era uma devedora, você pagava com o seu corpo e com a sua vida. Era assim que era. Nós não vivemos isso, graças a Deus, mas com certeza você deve ter visto muito filme aí que as pessoas pagavam a dívida com a vida. E o mundo evoluiu, a sociedade evoluiu, se humanizou a sociedade e saiu da dívida pessoal para a dívida real. Ela saiu da pessoa da pessoa física, dessa pessoa, tirando e podendo perder parte do seu corpo ou perder a sua vida. Essa execução ela foi direcionada para o patrimônio da pessoa, o direito real de propriedade, por exemplo, nós estamos aqui falando. Então é bom a gente pegar esses termos para a gente entender. Então a execução agora é sobre todos os bens do executado, o patrimônio do executado. E é isso que nos fala o artigo 789 da CLT. Ele fala que a execução recairá sobre todos os bens presentes e futuros. O que o legislador, no artigo 789, ele quis dizer para você aqui, traduzindo: se você não pagar, minha amiga, se você não pagar, meu amigo, posso penhorar sua casa, posso penhorar seu carro, posso penhorar até o seu notebook, tá? É assim que funciona. Ah, eu não tenho nada disso, como no caso ali que nós falamos, de um financiamento, eu ainda vou ter esse direito, eu estou com parte desse direito no financiamento. Vou penhorar também esse direito futuro. Esse direito futuro é como o artigo 789 fala, bens presentes e futuros. O artigo 789, ele está sendo muito claro, bens presentes e futuros. Então ele vai executar esse direito econômico futuro que eu estou conversando aqui com vocês quando eu falo de financiamento, quando eu estou falando de alienação fiduciária. Você sabe como é que funciona a alienação fiduciária? Quando você que contratou o financiamento terminar o financiamento, quando você pagar aquela bendita e, graças a Deus, última parcela, você vai chegar lá para o banco, você vai falar, ó, quitei isso aqui tudo, zerei, não devo mais nada a você, me entrega o documento para eu ir lá no RGI, no Registro Geral de Imóveis. E aí você vai fazer. Aí quando você registrar no RGI, no Registro Geral de Imóveis, aí é que você efetivamente será o dono desse imóvel. E no caso da Vera é a mesma coisa, ela só vai ser dona daquele lote quando ela registrar lá no RGI. E o credor, sabedor disso, que quando o credor começa a perceber que ele não está conseguindo encontrar dinheiro daqui, às vezes o devedor ou ele está fugindo ou ele realmente não tem dinheiro. O credor, com qualquer pessoa que tem direito a receber algo, não vai ficar quieta no canto dela. Ela vai correr atrás de tudo que é maneira. É aquela velha história, ó, se eu tenho direito a 400 mil, a 50 mil, a 5 mil, eu vou correr atrás disso sim, não vou deixar barato. É isso que o advogado do exequente pensa, é assim que o exequente, o credor, ele pensa. Eu não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado, porque eu tenho cliente exequente e executado. Eu vejo como é que é os dois lados da mesma moeda. Então cada um está correndo atrás dos seus interesses e estão defendendo os seus interesses. O que pode acontecer ali? Esse credor, ele pode acionar o banco nesse financiamento e buscar, ainda que judicialmente, requerer ali
esse crédito futuro do executado. É uma possibilidade. Não se surpreenda também de outra possibilidade desse exequente credor, depois de adquirir esse crédito, anotar no registro de imóveis. Pois é, cara, você já imaginou quando você termina o financiamento, vai querer anotar no RGI lá e você não consegue anotar, registrar o imóvel no seu nome, o lote no seu nome, porque já tem uma anotação referente a essa matrícula desse imóvel. A situação é essa, simples assim, ó. Você terminou a última parcela, você vai pegar o documento, se é que você já não sabe que tem esse gravame sobre esse imóvel, às vezes passa batido, às vezes o próprio banco não fala nada, você, ou por desconhecimento, talvez ou não, você vai lá no RGI, todo feliz, para registrar o imóvel. Aí, uma semana depois, 4 dias depois, você vai lá, crente que você vai pegar a certidão de ônus reais do imóvel, ou a comprovação de que houve o registro, e está em exigência. Você recebe aquela informação, doutor, esse registro cai em exigência. O que aconteceu? Dá uma olhada aí, deixa eu ver o que é. Ó, esse imóvel, infelizmente, antes dele ser registrado, teve uma anotação nessa matrícula. Aí você vai ler a matrícula, você vai ver essa dívida, e o RGI não vai deixar você registrar. Pois é, até você resolver essa questão aí. Olha só o tipo de pendência que pode acontecer. O seu imóvel ele já vai estar penhorado, ele pode correr o risco de já estar penhorado antes de você registrar. Você já imaginou isso? E foi como eu disse, eu trabalho para ambas as partes. Nós temos que entender que no direito funciona da seguinte forma: todos os lados terão a sua versão da realidade e, como eu disse, o autor quer receber e o executado, devedor, ou ele se sente injustiçado, ou ele não quer pagar, ou às vezes ele sabe que ele deve, às vezes ele realmente quer pagar e não tem como pagar. E assim, as pessoas elas acham que isso é culpa do judiciário. Não é. No final das contas, a sociedade ela se organizou dessa forma e temos que estar atentos a esses limites. Um dado positivo é o seguinte: por mais que a execução ela tenha por objetivo satisfazer o credor, essa é a realidade. Quando eu estou pelo devedor, pelo executado, na maioria das vezes ele se sente muito inconformado de ter sua conta penhorada, de ter imóvel penhorado. Ele acha isso um absurdo. E eu chego e falo para ele: fulano, na realidade o juiz está preocupado em satisfazer o crédito do exequente, do credor. Ou seja, ele não quer saber de mais nada. Se o cara tem direito a receber, ele vai receber. De algum jeito ou de outro ele vai receber. É isso que eu tento falar para ele. Eu sei que incomoda, eu sei que é complicado. Mas, por outro lado, por mais que o exequente tenha direito a receber, isso é uma forma de proteção do credor. Por outro lado, eu quero conversar aqui com vocês uma outra forma de proteção, só que é uma forma de proteção do devedor. O artigo 831 da CLT, ela reza o princípio da limitação expropriatória. O que quer dizer o princípio da limitação expropriatória previsto no artigo 831 da CLT? Serão penhorados e executados tantos bens quanto bastem. O que isso quer dizer? Se o exequente credor tem direito a 30 mil, você não vai executar 500 mil. Ele só tem direito a 30 mil. Então, pelo menos
o executado ele tem essa proteção do limite expropriatório. E o limite expropriatório ele está ali buscando proteger para que ele não destrua o patrimônio do devedor. É essa que é a verdade. Então, nós vamos aqui ficar atentos. Se porventura tiver que ter, para satisfazer o crédito do exequente, se tiver que expropriar uma propriedade móvel ou imóvel, que o valor seja maior